Vou começar falando da decisão do Paulista. Vamos! Já tem no ESPN.com.br a grande questão para a segunda partida, que é se o Rômulo vai jogar ou não, né? Vai jogar, né? Vamos pagar. Porque ontem você trouxe aqui. O resultado foi curto. A ideia era, se o resultado fosse elástico, tipo, tomou um 3-0, ficou difícil, eles iriam repensar. A questão toda que foi decidida e definida, e até teve um approach com o Palmeiras para ver se liberava na camaradagem e tal, seria para jogar esse primeiro jogo em Barueri. Não teve a liberação, viram que era economicamente inviável, então vamos segurar sim para ter a certeza no segundo jogo. Então no segundo jogo você vai ter... São várias possibilidades. Ou você vai ter parceiro, ou você vai ter empréstimo, ou você vai pegar ali com gente que vai colocar um aporte ali, empresários e tal. Mas o Rômulo, evidentemente, está trabalhando, já começa a trabalhar hoje para jogar a finalíssima. Há uma diferença do que foi o resultado do jogo ontem para o pensamento hoje, a partir de hoje. E o Palmeiras pode ser informado isso até o final da semana. Não precisa pagar antes para ir jogar? Não, o contrato diz assim, informar que vai jogar e até... É que eu não tenho o contrato, mas até o dia tal mostrar o comprovante. Entendi. Até o dia 5 do mês que vem, sei lá, uma coisa assim. Mas não precisa, entendi. Então não precisa pagar, tipo, imediato. Antes do jogo. Tipo, só entra em campo. Você comunica oficialmente que você vai pagar, vai exercer o pagamento da multa. E aí lá no contrato diz... Tem contrato que diz que é 10 dias depois, 15 dias depois do jogo, um mês depois. Cada contrato tem a sua cláusula ali, o seu tempo. Mas fato é que agora, sim, por mais que se tenha ali um misterinho, vamos ver, probabilidade e tal, o Novo Horizontino trabalha para ter o Rômulo em campo no domingo. Até a informação do Daniel Bocato aqui na ESPN Brasil, ele está trabalhando desde cedo, né? Claro. Tá quase madrugando aqui. Ele falou com o Genilson Rocha, o presidente do Novo Horizontino, do Grêmio Novo Horizontino, que afirmou que é bem provável que o Novo Horizontino pague esse 1 milhão para que o Rômulo atue no jogo de volta lá em Novo Horizonte contra o Palmeiras. Então, R$1 milhão, como o Hernan falou aqui, no jogo de ida era considerado inviável, e agora que o placar não foi elástico, não foi uma goleada e tudo mais, foi apenas 1-0, o Novo Horizontino deve pagar essa multa de R$1 milhão para que o Rômulo atue. E ele falou que a ideia é que essa situação seja resolvida até sexta-feira, vulgo amanhã. Então, Rômulo deve estar à disposição para jogar o segundo jogo da partida final do Paulistão. Então, até é legal que tem algumas mensagens aqui, acho que é legal a gente esclarecer. O Matheus está falando, é burrice liberar. Não é uma questão de liberar ou não, é a questão que está no contrato. Se pagar a multa... Pagou, joga. Não é o Palmeiras deixa ou não deixa. A questão é pagou, joga, não pagou, não joga. Né? Por exemplo... aquela questão do Alisson, por exemplo. Quando o Alisson estava isso é coisa comum em empréstimos, né? Quando o Alisson estava negociando com o Corinthians, o Hernan pode até me falar melhor. Se o Alisson entrasse em campo pelo Corinthians contra o São Paulo, era R$2 milhões, não era? Inclusive, diante da multa, o presidente do Novo Horizontino falou com a Leila, libera. Ela falou, não, tá no contrato. O contrato é para ser cumprido. Foi o que ela falou, né? Tá certo, né, você vai fazer de boa vontade? Não, libera, pode jogar um jogador importante. Aí o cara acaba com você. Então, porque aí o cara mandou aqui, vocês estão falando do Rômulo, quer ver quem que mandou? Mano. Aqui, o Marcelo Baggio, como se ele fosse o Cristiano Ronaldo. Não, ele não é o Cristiano Ronaldo, mas dentro da realidade do Novo Horizontino, ele é um jogador importante e é um dos melhores do campeonato. Pro Novo Horizontino, se não me engano, ele é o vice-artilheiro ou artilheiro do time? Ele é o vice atrás do Robson. Bem lembrado, o Leão lembrou, ele é o batedor de pênalti, por exemplo. O Abel Ferreira ele falou na coletiva do jogo de ontem, pós-jogo de ontem, né, que porque ele não deu certo no Palmeiras, no Ceará, mas que no Novo Horizontino ele viu que ele se sentia em casa, se sentia à vontade. Não sei se foi essas palavras, mas ele quis dizer nesse sentido. E assim, nos bastidores do Palmeiras, ninguém, você não tem ali a Márcia Sensitiva e tal, dentro do clube que vai falar, olha, pode dar a final Palmeiras e Novo Horizontino. Ninguém imaginou quando fez o empréstimo do jogador. A ideia do Palmeiras, quando empresta o jogador para um lugar onde ele se dá bem e está mostrando mais uma vez que é um lugar onde ele se sente muito à vontade e ganha confiança, a ideia do Palmeiras era valorizar o jogador numa vitrine de Campeonato Paulista para ele ser vendido. Para o Palmeiras poder lucrar uma grana.
E o Palmeiras está colocando, ou coloca o jogador à venda caso venham propostas. Ó, o João Vitor mandou aqui, ó. Já pensou pagar 1 milhão e ainda perder o título? E o Luiz Carlos, aí vai ser 6 milhões de premiação pro Palmeiras. Então, mas aí é o risco, é do jogo. Vocês lembram quando não foi o Rodinei, que estava no Internacional, e um empresário bancou? Ele foi expulso no começo do jogo. Lembra? Lembro disso. Aí é do jogo, gente. É do jogo. Inter e Flamengo era uma disputa de título ali e tal. Você não tem a garantia, vou pagar 1 milhão, o cara vai fazer o gol do título. Essa garantia não tem. Sim, exatamente. É um risco que você corre, né? Por isso que o futebol tem essas imprevisibilidades. Mas acho que vale correr o risco, né? Lógico que vale. Mas assim, a gente tá falando aqui... Se ele tem condição de bancar, se o Novo Horizontino tem condição de bancar, o momento é agora. Não é nem o Novo Horizontino tem condição de bancar, né? Até o Hernan falou aqui. Talvez tenha uma ajuda de empresários, ali até o presidente, o Genilson, brincou, acho que foi na entrevista aqui pra ESPN Brasil, né? Pra mim, no caso. Foi pra você. Foi pra você? Quem? Foi. O Genilson? Foi. Caramba, tá bom, então. Foi no Sport Center. Foi no Sport Center. Que ele falou que se alguns empresários quiserem ajudar a bancar o valor dessa multa, que estejam, que contatem ele, né? Então... Fica à vontade, né? Quem vai apitar o jogo da volta é o Luiz Flávio, né? Flávio Rodrigues de Souza. Flávio Rodrigues. O rei de Ubatuba. Ah, é? Rei de Ubatuba? E a arbitragem tem casa ontem, lá, pô. Ele acho que tá por lá mais sempre. que o Anderson reclamou de algumas coisas, mas eu achei boa a arbitragem. Eu também achei boa. Eu só achei aquela linha esquisita do VAR? Do VAR no gol do Palmeiras. Eu não sei, eu acho que aquela linha... Tudo bem, a linha é traçada e tal. Pra mim, o impedimento semiautomático mataria aquilo. Mataria, exatamente. E lembrando que no ano passado, no Paulista, a gente teve o semiautomático nas finais. Esse ano a gente não teve. Teve nas finais? Teve. Não lembro. Teve. Acho que foi, verdade. Porque essa ferramenta, isso aí a Renata Royal fala há uns, acho que 6 anos mais ou menos. A margem de erro dela é de 30 centímetros, é muito grande. Eu tenho quase certeza, né, conhecendo quem mexe com a ferramenta, conhecendo quem opera a ferramenta, que o gol de ontem do Palmeiras seria validado se tivéssemos o impedimento semiautomático. Porque assim, ficou muito em cima. Se você aproximar as linhas ali, tem um jogador à frente aqui que fica no braço ali do jogador que foi marcado o impedimento na linha. Então, assim, pra mim ficou... eu fiquei na dúvida, tá? E aí eu tô falando por mim. Eu fiquei na dúvida em relação a esse lance. Eu assim, ó, eu vou ter até a imagem aqui, ó. Eu também, assim, não é que eu fiquei na dúvida. Essa ferramenta, ela Mostra aí. Não, essa ferramenta, a margem de erro, ela é muito grande. Então, ela gera dúvida. E eu acho que, ó, por exemplo, aqui, alguém consegue falar se tá impedido ou não? Quando eu vi a transmissão do jogo de ontem, tem esse jogador Novo Horizontino, né? Que ele tá muito colado com o Gustavo Gomes. Não, de cima. O Gomes aí, ó, eu tô falando aqui tô falando de um negócio que tá borrado aqui no meu celular, que já vira borrão já. Isso, então. Então, assim, é difícil. E aí você tem ali, ó o Gustavo Gomes, ó o braço do Gustavo Gomes e a cabeça do defensor do Novo Horizontino. Esse é Novo Horizontino, esse cara aí? É Novo Horizontino. Esse que tá circulado é o Novo Horizontino. Ele tá entendeu? À frente, né? Então, mas assim, aí, é duro. O que eu entendo, a ferramenta é essa, e aí a Renata, como eu falei aqui, ela já desde 2018, 2019, ela fala, a ferramenta tem 30 centímetros de margem de erro. É muita coisa. E aí todos os times, que eu lembro, todos os times, eles já foram entre aspas, tá? Favorecidos e atrapalhados por essa ferramenta. Sim. Porque aí o poder tá na mão de quem põe um frame pra lá, um frame pra cá e acaba decidindo jogos importantes. Então, certamente, o torcedor que tá vendo vai lembrar de um gol que o time dele já fez ou já tomou com essa dúvida. E aqui a gente não tá falando, foi errado, a arbitragem errou e tal. A gente só tá falando da ferramenta. Exatamente. E cobrando o semiautomático que mataria essa questão. Você falou do semiautomático, eu tava dando uma pesquisada aqui, a CBF falou que pro início do Brasileirão ele ainda não estará pronto. Talvez pro decorrer da competição. São em fase de testes, já desde o ano passado. Vai ter, até gerou uma polêmica nas redes sociais, eu lembro que quando falaram em janeiro, iPhone? porque é um iPhone 17 Pro, que já é usado também em outras ligas europeias, para fazer que a galera, o negócio da galera é reclamar. Sim. O negócio da galera é reclamar. Se você colocar uma câmera daquela, sabe aquelas da TV Cultura dos anos 60? Aqui, sabe? Lembra aquela do teatro? O Ivan chamou de velho, hein, Ivan? Ivan já dirigiu uma dessa. Sabe, se você colocar uma câmera daquela gigante, os caras vão falar, porra, arcaico! Aí você Como é que chama? TK-47. Você colocar
Aí, ó, você colocar TK45 da RCA, os caras vão falar, porra, que antiguidade e tal. Aí se você colocar o iPhone 17, porra, iPhone 17... Não dá. Negócio Celular, negócio é reclamar, velho. É isso aí. O negócio é reclamar. Vocês são chatos, mas eu gosto de vocês. A gente gosta. É um chato com carinho. O Tubarão já tá aqui, ó, mandou bom dia, Tubarão cheguei, bom MC dia, Ian. seja bem-vindo, Tubarão. Gabriel Nascimento também. O Marra me mandou um negócio aqui, Marra, tá vendo a live? Todos os dias. Beijo, Marra. Não, Marra, a melhor pessoa do mundo, Mário Marra. Pô, ele é uma das Se me minhas perguntasse quem é a melhor inspirações. pessoa do mundo, Ah, eu falaria que nem o Davidson, minha esposa, minha Davidson. mãe, meu pai, não é? E depois o Mário Marra. você comparou, então, o Davidson e o Mário Marra ali. E sua mãe, na Não, verdade? não, porque o Davidson ele coloca sempre a esposa à frente. Ah, tá. Não é Não, isso, ele quis fazer, Isso, meter um fazer Davis. a moral não com o Marra, com a esposa. Mas Entendi que o Davidson tirando tá no da top família, a melhor pessoa do mundo é o Mário Marra. Entendi. Todo mundo concorda? Eu concordo. Ele abraça, né? Ele chega e abraça. É um cara Ele é muito maravilhoso, né, Viola? Mas enfim, o que ele mandou, que é o mais importante aqui, é o seguinte, ó. Lá na Europa, tá circulando, na Inglaterra, tá circulando aí informação de que o Newcastle tá pronto para fazer, tá liberado, tá livre para fazer uma nova investida no Alan. E por que ele tá livre a fazer essa nova investida? Que pode chegar até 40 milhões de euros. Porque existe um diretor esportivo lá do Newcastle, que é o Ross Wilson, e ele tem um scout especial aqui na América do Sul, né? Que chama Thomas Federspiel. E ele acompanha e faz análise de todo o mercado. Inclusive, ele estava no jogo, essa matéria está destacando isso, que ele estava no jogo do Grêmio com o Internacional para olhar o Vieri, jogador do Grêmio. foi a Bom informação jogador. que até a ESPN soltou aqui, o Bocato e o Vitor Padilha. Conversei com pessoas próximas do Vieri e aí, eles confirmaram essa informação, falaram que tinha essa sondagem, mas que é apenas sondagem, não tem proposta. Não, isso do Vieri. Vieri. Mas vamos voltar pro Alan. Pro Alan. E aí, Vai. qual que é a questão? Eles lá estão sendo muito cobrados pelo fato de ter perdido o Ryan para outro Sim. clube de lá, né? Pro Bournemouth. E só que, o que a matéria explica? Existia uma limitação por conta do fair play financeiro Sim. em cima do Newcastle. Então, por isso, eles não conseguiram investir o dinheiro que tinha em cima do jogador do Vasco. Só que, nessas últimas semanas, o Newcastle assinou um novo contrato com a Adidas. E esse novo contrato aumentou, então, as receitas do clube e permite com que agora ele salte de 11 milhões de libras livres ali para fazer investimento para 35 milhões de libras, o que dá 40 milhões de euros. E segundo a matéria, aqui, o alvo número 1 é o Alan. Por quê? Porque eles lamentaram ter perdido o Ryan e entendem que não pode perder a segunda oportunidade, que é o Alan. Se isso já virou proposta oficial, se vai virar, essa informação eles não têm, não sei se você já tem, Já né? tenho, já tenho. Mas eles destacam que o Newcastle, então, está livre, tem essa liberação para fazer o investimento. Vamos lá, por partes, como eu diria. A questão toda do Alan. É importante a gente citar. Ponto 1. Leila não quer vender. Leila Pereira não quer vender o Alan. Ah, mas nessa janela do meio do ano pode pintar uma proposta nova, como está se desenhando e tal. Não quer vender. O Palmeiras pensa em títulos, em reconquistar os títulos, num recomeço, e o Alan é peça importante. Tanto que John Arias chega e muito se falou, Maurício, muito se falou, um encaixe, e o Alan não sai do time. É um jogador importante que hoje é titular do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras não quer vender o jogador, quer o jogador desempenhando esportivamente dentro de campo. Vamos para o lado do jogador. No lado do jogador, super valorizado no mercado. Por quê? Depois dessa proposta recusada do Palmeiras de 35 do Napoli, vários outros clubes, incluindo clubes da Premier League, começaram a enfileirar ligações para saber condições e saber, principalmente, se no meio do ano dá negócio. Porque, assim, para entender a operação, mas o Palmeiras é um clube muito rico, não abre negociações, não quer vender, não precisa de grana. Aí, qual que é a estratégia dos clubes? Os clubes vão no staff, para o staff falar, vamos juntar forças aqui, se eu chegar numa proposta grande, de repente a gente negocia, compra o jogador agora e pega ele no final do ano. Então, assim, muita gente, muitos clubes grandes, incluindo o da Premier League, estão indo nos representantes, ligando para saber condições e, principalmente, querendo saber que tipo de estratégia o Palmeiras aceitaria para comprar o jogador. Então, hoje, vamos dizer assim, o jogador não sai.
torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo, o jogador não sai. A Leila Pereira garante que ele não será vendido nessa janela de meio de ano e agora. Então a estratégia é como tirar o Alan do Palmeiras com essa porta fechada do Palmeiras em relação a uma venda. 35 para 40 de euros não é uma diferença muito grande. Se você pensar que o Palmeiras vai disputar todos os títulos esse ano e o menino já é protagonista. Então, assim, vamos lá, 40 talvez seja pouco, talvez não seja suficiente. O Palmeiras chegou a recusar quanto mesmo? 30 e 35. Vamos lá, vamos pensar... Recusou 30 e 35. 30 e uma segunda investida de 35. Se bater 40, você acha que ainda não vai ser suficiente? Depende do momento, depende da ocasião e principalmente, é importante a gente falar, depende do atleta. Tá. O Estevão escolheu o Chelsea. O Endrick escolheu o Real Madrid. Tem que ver que mercado o Alan vai querer. E o jogador tem poder de decisão. Então, assim, é o Newcastle, beleza. No caso do Ryan, era um pouco diferente, porque era um jogador que renovou, poderia ter saído de graça, o Vasco segurou, teve todo aquele trabalho de Pedrinho junto com o Admar, junto com o Diniz, principalmente. O Fernando Diniz foi figura fundamental para a permanência do Ryan e a renovação de contrato. Então, foi uma venda que era um clube num momento diferente. O Palmeiras não. O Palmeiras está tranquilo. E aí o Alan pode virar para a direção, virar para os seus representantes e falar, não, eu quero o United. Não, eu quero jogar a Liga Alemã. Eu quero jogar na La Liga. Então, assim, depende muito da escolha do jogador e do que a família quer para o jogador. E pelos valores, Hernan, pelo que você está falando, o Palmeiras avalia que o Alan está quase aí na mesma prateleira do Estevão e do Endrick. Porque esses jogadores foram vendidos ali 45, com alguns bônus, quando chegaria a 60. O Estevão foi isso, o Endrick beirou 70 milhões. Então, se a gente está falando que com 40 talvez não seja o suficiente, então o Palmeiras enxerga que o Alan praticamente desse mesmo nível. Conversando com o João Paulo Sampaio, que ontem fez 11 anos de Palmeiras, coordenador da base, diretor da base do Palmeiras. Postou no Instagram. 11 anos de Palmeiras. E se você conversar com ele, ele vai te falar, existem... O Palmeiras, a base do Palmeiras é assim, você tem excelentes jogadores e você tem extraclasses. Os extraclasses são Estevão, Endrick, Vitor Reis, jogadores que você bate o olho e você já vai vender por 40. Mas assim, você bota para jogar 3 jogos, já vale 40. O Alan é um jogador que não era, num primeiro momento, considerado extraclasse, mas ele foi subindo, foi galgando e hoje ele está numa prateleira acima do que era a expectativa. E isso foi muito impulsionado pelo Kelvin. Eu ia falar isso. Porque assim, o Kelvin era um jogador que queria espaço, queria jogar, foi o melhor jogador da Copinha quando o Palmeiras ganhou e não tinha espaço para jogar ele no time. Até o Luiz Guilherme também. O Luiz Guilherme é a mesma coisa também numa plataforma diferente. E o Kelvin teve essa negociação ali dentro, né, saindo do Shakhtar para a Inglaterra. Ele foi para o Shakhtar para a Inglaterra valendo 40 de libras. Isso. Então o Palmeiras pensa que você tem jogadores muito bons, mas esses jogadores eles podem virar entre aspas, um extra classe, se valorizando jogando, se valorizando no mercado. E o Alan está desempenhando. Não é um jogador que você está simplesmente colocando para jogar para valer mais. Ele está entregando dentro de campo para o Palmeiras. Pega o gol que ele fez contra o Fluminense. Golaço. E é engraçado que o Alan também, ele não é um jogador jovem, ele é jovem. Tem 21, né? Mas ele tem 21 e faz 22 esse ano. Então não é tipo um Ryan que tinha 19, mas o Fê, Endrick com 18. Eu vou te falar que o mercado, você conversa com muitos agentes graúdos e tal, o que eles falam do AA, jogador AA. O que é jogador AA? Que é o que as grandes ligas, a Premier League, La Liga, esses mercados enxergam como aquele jogador que eu vou contratar, ele vai me entregar e ainda eu vou revender ele muito mais caro. Que é como hoje eles enxergam o Ryan. Exatamente. É o AA. Esse aí é o suco do AA. O cara já chegou arrebentando e hoje Estevão. Se pagou 30, já vale 60. É o Estevão. É o Éder Militão quando foi pro Porto e foi vendido. Foi a maior venda da história de um zagueiro pro Real Madrid. Compra. Verdade. É o AA. Então, o Alan, ele tá no limite do AA pro mercado top da Europa. Então, assim, aí é muito feeling meu.
tá? De acompanhar essa trajetória toda do Alan e ver onde ele pode parar. A sensação que eu tenho é que pode ser que tenha negócio nessa janela, mas não para entregar agora. Mas algum clube querer contratar o Alan agora para pegar ele depois no final do ano. Então, aí essa é uma questão boa. Ó, o Thiago Belém mandou aqui. Ó, o Alan é bom, mas não vale mais que o Ryan. A questão do valor não é só se ele é melhor ou se ele é pior, mas também o clube onde ele está. Não, mas eu acho que assim... No sentido do Palmeiras recusar a proposta de 30, 35 milhões. O Ryan no Palmeiras... não seria vendido. Por 30 milhões não seria vendido. Não. Ele já chegaria com status de extra classe. E hoje, talvez a gente estaria falando do Ryan na seleção brasileira. Pode ser. Pesa pelo momento Se do estivesse clube jogando também, no Palmeiras, tá? Sim. Pesa pelo momento do clube. Até porque estaria disputando mais títulos, apesar de ter levado o Vasco a uma final de Copa do Brasil também. Como a gente falou do Ryan na seleção brasileira, no Vasco também. Não tô desmerecendo do Vasco. Não, o tô Diniz falou e a gente concordou. Eu só tô falando assim, que tipo, é que o processo é diferente. O Ryan bateu, voltou lá no Vasco, aí o Diniz recuperou o jogador, aí era o fim de contrato. Todo esse imbróglio que eu tô contando para vocês do Vasco, no Palmeiras a coisa é mais linear. Ó, o João Paulo fala, Abel, tem esse jogador, Leila, esse aqui é fora da curva, esse aqui é extra classe. Então já é um processo de um trabalho pronto e vitorioso que está acontecendo há muito tempo. E aí tem essa pressão que o Newcastle está lamentando ter perdido o Ryan. O diretor o scout está sendo cobrado por isso. E aí vê a condição do Alan. Eles pensam, nessa dividida a gente não pode perder de novo. Sim. Isso acaba valorizando o jogador. Encontra um clube que fala, não, daqui você não vai tirar, o valor sobe. E no Palmeiras é engraçado que ele trouxe um ponto importante. É difícil você ver essa movimentação do jogador bater no profissional e voltar, que nem outros clubes têm, Vasco, até o Santos. São Paulo no Palmeiras, também. se o cara sobe, aí ele pode até não ter tantas oportunidades no começo, mas depois ele vai, quando ele pega uma sequência, ele vai engrenando, e engrena, né? A gente viu o Gabriel Menino, Patrick de Paula, foram vendidos depois. Tem uma geração gigante, né, do Palmeiras nessa sequência. Aí você pega, por exemplo, o Naves. Naves é muito bom zagueiro. Uhum. Não teve oportunidade no Palmeiras. Queria uma oportunidade no Palmeiras. O Benedetti acabou passando na frente dele. Aí para mim, foi um erro de cálculo da comissão técnica. Até o Vitor Reis, né, também, né? É que o Vitor Reis é o extra classe. Extra classe vai sempre atropelar no bom sentido, Já vai tá passar com na moral frente. lá também, não tá, Hernan? Deve voltar pro City. Então. O papo é hoje que ele poderá voltar ao City. O Naves, por exemplo, ele é um jogador tão bom, que hoje ele está num clube pequeno de Portugal e já está sendo falado para clubes maiores do futebol europeu. Uhum. E o Palmeiras não tinha espaço para ele. E aí teve também toda aquela coisa de ansiedade do jogador, de querer jogar, de reclamar e tal, que com o Abel não cola muito. Aí teve aquela história do Botafogo, era empréstimo, era compra, acabou que não pegou muito bem. E aí acabou que ele foi embora para Portugal. Então, assim, o Palmeiras, quando eu falo assim, a Leila não quer vender o Alan, é porque é o seguinte, o Palmeiras é muito bem servido de jogador. É muito bem servido. Então, o Palmeiras está tranquilo em relação a isso. Só tem mensagem bacana hoje aqui pra gente, hein? Deixa eu ver aí como o pessoal tá contribuindo bastante, alguns entendendo que o Ryan é melhor. Hoje, se não para o ímpar, se eu fosse escolher um outro, eu escolheria o Ryan. Exatamente. Posso falar um negócio aqui para vocês? Assim, escolhe um jogador para jogar no seu time. Escolhe um, mas tem que escolher agora. Eu escolhi o Ryan. Eu escolheria o Ryan também. Mas assim, ter os dois seria o ideal. Eu sendo... Dá pra jogar com os eu dois. brincando de Anderson Barros, Alexandre Matos ali de Rui Costa, eu vou lá e pego os dois, entendeu? Mas... se tiver que escolher um, eu pego o Ryan. O Ricardo mandou, o Ryan valeria 50 milhões de euros se jogasse no Palmeiras, é verdade? Então, pela organização, ele tem razão, pela organização, pelo trabalho, por tudo que é feito. E o Vasco, infelizmente, por ser um clube gigante, com uma torcida gigantesca, mas não está com essa organização que hoje o Palmeiras tem. E tem uma necessidade financeira também, é diferente, claro. Como o Palmeiras tem também ali previsto vender 400 milhões de reais, né? Vender jogadores para atingir 400 milhões de reais esse ano. O Corinthians precisa vender entre 150, o Marcelo Paz falou aqui pra gente. Isso, falou. Entre 150 e 200 milhões. Exato. E aí tem duas joias lá, Breno Bidon e André. Isso e aí ficam nesse centro de polêmica, de venda, baixo não é e tal. É complicado, cara. Felipe, 700 likes, mas precisamos bater aí mais, hein? Pede. Era pra subir aí, pra vai. 1.500 Põe essa likes carinha carismática e então linda aí, vamos dar vai. dislike, pô.
Obrigado por assistir o nosso vídeo até o final. Não esqueça de dar like. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.